João 21, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler então a palavra que diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e também os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E responderam: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e lá, naquela noite não apanharam. O que diz aí? O que eles apanharam naquela noite? Eu ensinei para você aqui na primeira mensagem que é bom, quando você quer decorar alguma passagem bíblica, você fazer uma coreografia. Então, quando eu falar assim, eles não apanharam, você faz assim. E uma cara meio que desespero, de frustração. E naquela noite, eles não apanharam nada. Mas ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, não tendes aí nada para comer? E responderam-lhe: não temos nada. Disse ele: lançai a rede à direita do barco, e aí achareis. E lançaram, pois, a rede à direita do barco, e já não podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: Senhor! Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele estava nu, e ele lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão a cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e também pão. E disse-lhe Jesus: trazei aí alguns dos peixes que agora apanhaste. Então entrou Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra, e a rede, ela estava como, irmãos? Como é que estava a rede? Cadê a coreografia? A rede estava cheia de 153 pequenos peixes, 153 médios peixes. Então, cadê a coreografia? 153 grandes peixes. Sendo tantos peixes, aquela rede, ela não se rompeu. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus oramos pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Seu favor. Clamamos, Pai, para que o Senhor, ó Deus, traga sobre nós compreensão, entendimento e clareza a respeito da Sua palavra. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto, ele nos mostra duas realidades experimentadas pelos discípulos. A primeira realidade é eles passarem uma noite inteira tentando, trabalhando, e depois de uma noite inteira tentando, trabalhando muito, o resultado do seu trabalho foi: eles não pegaram nada. E a outra realidade é em questão de muito pouco tempo, Jesus aparece, Jesus dá uma orientação,
Jesus dá um ensinamento para eles. E aí eles saem em muito pouco tempo de uma realidade de não pegar nada, e agora eles pegam uma rede cheia. Queridos, esse texto ele é muito, muito, muito importante para nós fazermos uma análise da nossa vida como um todo e do nosso ministério. Porque existem momentos na nossa trajetória, existem momentos na nossa caminhada, onde nós trabalhamos, suamos, nos esforçamos, e o resultado, depois de muito esforço e muito trabalho, parece que não mudou nada. Parece que eu não peguei nada. O crescimento que eu experimentei, nada. Quantas pessoas que estão passando por uma realidade semelhante a essa, e apesar de estar tentando há muito tempo melhorar algo na sua família, o resultado pastor, parece que eu estou muito tempo orando e lá em casa não melhorou nada. É gente que está tentando há muito tempo melhorar alguma questão financeira na sua vida, e depois de muito tempo trabalhando, ela diz: eu não melhorei nada. Ou é gente no ministério que está trabalhando, se esforçando numa célula, e fala: já passou muito tempo e eu não melhorei nada. Deus me trouxe alguns ensinamentos do porquê esses discípulos não pegaram nada, apesar de trabalharem muito. Por que muitas pessoas, elas não melhoram em áreas importantes da sua vida, apesar de trabalharem, por que elas não melhoram nada? E eu vou compartilhar com você aqui o que Deus me ensinou. A primeira coisa que Deus me ensinou é que os discípulos, eles não pegaram nada porque eles estavam completamente desanimados. João 21, esse capítulo que nós lemos, diz que eles estavam indo lá pescar, já tinham desistido de ministério, já tinham desistido de tudo. Eles estavam desanimados porque alguma coisa aconteceu com eles na trajetória que eles não entenderam. Ou não entenderam, ou não aceitaram muito bem. Eles caminharam 3 anos e meio ao lado de Jesus, como seu mestre, como seu amigo, como seu mentor, como seu professor. E aí, de uma hora para outra, Jesus fala: eu vou partir, e ele tem que partir. Agora os discípulos ficaram sozinhos. E a realidade do desânimo deles era porque eles não estavam aceitando muito bem o que aconteceu. A realidade do desânimo deles era eles não estavam entendendo muito bem por que Jesus tinha que fazer daquela maneira. E existem pessoas que estão desanimadas. E é por isso que não pegam nada. Existem pessoas que elas continuam orando pela sua família, continua indo para o seu trabalho todo dia, continua envolvida no ministério, participa de reunião, trabalha, lidera a célula, mas a realidade do profundo da alma é: você, há um tempo, está desanimado. E esse desânimo, ele pode ter começado a brotar por alguma situação que você não entendeu muito bem, ou que você não aceitou. Os discípulos, eles não conseguiram absorver o propósito de Deus em tudo aquilo que aconteceu. Existem muitas pessoas que já há algum tempo a sua energia, ela chegou ao nível lá embaixo. Você ainda não jogou a toalha, não entregou os pontos, mas você não está conseguindo conquistar nada.
você não está conseguindo apanhar nada. O que precisa ser trabalhado é essa questão do ânimo que está dentro de você, que precisa ser renovado. É essa questão do ânimo que precisa ser reavivado dentro de você. A segunda coisa que Deus me mostrou por que os discípulos não pegaram nada. Os discípulos não pegaram nada porque eles focaram o seu olhar nas coisas dessa terra. Jesus chamou eles eram pescadores de peixe, a grande maioria deles era pescador de peixe. Jesus falou para eles: fecha a empresa de peixe e vem me seguir, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram a empresa de peixe, se envolveram no ministério e foram sair para pescar homens. Só que quando alguma coisa aconteceu que eles não entenderam muito bem ou não aceitaram, sabe o que eles fizeram? Largaram o ministério de pescar homens e voltaram a querer pescar peixe. Por isso que os discípulos, eles não pegaram nada. Agora que alguma coisa acontece que eu não aceito muito bem, eu vou parar de ficar me envolvendo com esse negócio de obra de Deus, de reino de Deus, e eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas coisas. Deixa eu cuidar, eu tenho que ganhar dinheiro, é isso que eu estou precisando. Tem muita gente que não pega nada. Jesus chamou você para você estar envolvido com as coisas do reino. E você, porque alguma coisa aconteceu que te entristeceu, você parou de colocar o reino como prioridade e começou a colocar você como prioridade. Jesus ensinou muito bem o princípio de que não podemos esquecer, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, tudo vai ser acrescentado. Quantas pessoas que elas passaram a focar demais o seu olhar nas coisas dessa terra, porque sofreram decepção ou algum tipo de tristeza no ministério. Sofreram alguma coisa com outras pessoas e agora não quer envolver com mais ninguém. E o resultado é você tentar um monte de coisa na sua vida, tentar, e aí você não pega nada. Você sabe, queridos, os discípulos, quando Jesus começou a contar do plano que iria acontecer com ele, ali eles já começaram a entrar na frustração e no desânimo. Eu contei ontem que quando Jesus estava indo para o Getsêmani para poder orar, Jesus pediu para eles ficarem aquela noite, aquela madrugada, orando. E o que estava Pedro e os outros 2 discípulos fazendo quando Jesus mandou eles estarem orando? Dormindo. Sabe por que eles estavam dormindo? Já estavam abatidos na alma, já estavam cansados. Agora pensa comigo, para poder passar uma madrugada inteira orando, eles estão cansados. Agora, para passar uma madrugada inteira pescando, sem arrumar nada, ninguém está cansado. Tem gente que não pega nada, sabe por quê? Porque não consegue parar uma madrugada para clamar a Deus, mas fica uma madrugada inteira na internet visitando um monte de porcaria por aí. E depois pergunta: por que eu não estou pegando nada? É porque o seu olhar está mais focado nas coisas dessa terra do que nas coisas do reino de Deus. Foi exatamente por isso que os discípulos não pegaram nada. A terceira coisa, os discípulos eles não pegaram nada porque eles estavam com a sua fé enfraquecida. Como assim a fé enfraquecida? Eles não reconheciam Jesus. Quando Jesus aparece nesse texto na beira da praia e começa a conversar com eles, sabe o que texto que nós lemos diz? Que eles não reconheceram que era Jesus. Como que pode eles não reconhecerem que era Jesus se eles andaram 3 anos e meio ao lado de Jesus todos os dias?
conheciam a voz de Jesus, o jeito de Jesus, o cheiro de Jesus, eles conheciam tudo, e quando Jesus para falar com eles, eles não reconhecem. Por que não reconhecem? Porque a fé deles estava enfraquecida, eles não acreditavam que poderia ser Ele. Tem muita gente que não está pegando nada, sabe por quê? A sua fé está enfraquecida. Você não consegue enxergar Jesus na sua vida, nem nos mínimos detalhes. Você sabe, querido, uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração, nós precisamos enxergar Jesus nas coisas pequenas, porque isso nos habilita a enxergar o seu milagre nas coisas maiores. Você está recebendo livramentos de Deus que você nem tem visto. Deus está provisionando você coisas que você nem imagina, acha que é normal. É Jesus que está fazendo isso, é Jesus que está te dando isso. Se você não tiver motivo nenhum para agradecer a Deus por coisas que estão acontecendo no presente, pelo menos lembre-se de uma coisa, lembra de onde Ele te tirou, quem você era, lembra um pouquinho o que Ele já fez na tua vida. É preciso reconhecer Jesus, irmão. É preciso reconhecer Jesus. Você fica reclamando de uma série de coisas que não está acontecendo, reconheça Jesus. Tem gente que está dentro da igreja aqui, ó, abrindo a boca, dando glória a Deus e passando coisas muito piores que você. Eles não pegaram nada porque a fé deles estava enfraquecida. Não enxergaram Jesus. Quarto motivo. Por que os discípulos não pegaram nada? Os discípulos, eles não pegaram nada porque eles se achavam espertos demais. Eles eram pescadores experientes. O mar de Tiberíades era um mar que eles conheciam. E aí eles estavam ali teimosos, tentando pegar no mesmo, se achavam experientes, espertos, inteligentes. E aí, querido, tem coisa na nossa vida, eu vou dizer para você, que não adianta a nossa esperteza, inteligência ou conhecimento. Tem coisa na nossa vida que é só Deus que vai agir e vai fazer. E para Deus agir e fazer, eu tenho que voltar àqueles processos. Lá na frente, voltar a estar animado com Deus, com a sua obra. Eu preciso começar a enxergar Jesus, ter fé. Eu preciso voltar a olhar para as coisas do alto e parar de olhar para as coisas dessa terra. Aí Deus, Ele vai manifestar e vai fazer. E não a minha esperteza, inteligência ou o meu conhecimento a respeito de alguma coisa. Você sabe que eu vejo que muitas pessoas não pegam nada porque elas acham que não podem mais, não precisam mais aprender com ninguém, porque ela já sabe disso. Com pastores queridos, eu tenho ido aí em vários lugares de pastores que querem conhecer o MDA, vocês já devem ter visto isso. E aí você às vezes quer passar para poder passar uma orientação, conversar alguma coisa, e aí isso daí eu já sei, conheço. Já conheço de células há 10 anos. Já conheço há 20 anos, isso já conheço. E aí não se abrem para poder aprender nada. Se acham espertos demais. E porque se acham espertos demais, não querem se abrir para poder aprender, não estão pegando nada. Nada. A pior coisa que tem é você querer ensinar alguém, a um líder de célula, a um irmão, a ele aplicar algumas coisas, a ele colocar, e aí a pessoa, ela diz que ela já sabe tudo, conhece tudo, ela é experiente de tudo. São os que mais mostram não pegar nada. Uma vez eu fui aconselhar um irmão, mais velho do que eu, estava com o casamento acabando, e eu fui falar para ele: querido, você precisa agir assim, assim, assim com a sua esposa. Você precisa salvar o seu casamento, você precisa agir dessa maneira. Isso aqui ele falou para mim: ô pastor, a idade que você tem é o número de anos que eu tenho de casado. Eu conheço muito de casamento e principalmente da minha esposa. O senhor me perdoa, pastor. Eu sei muito bem como lidar com casamento. Separou.
não pega nada. Por que não pegam nada? É gente que se acha esperto demais, conhecedor de tudo, sabe tudo. As piores pessoas para Deus trabalhar na vida delas são aquelas que sabe tudo. São as piores pessoas para Deus trabalhar. Agora, eu vejo que esses discípulos não pegaram nada, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus apareceu na história. Diga para quem está do seu lado, Jesus sempre aparece na história. E sabe para que Jesus apareceu na história? Para mudar o rumo da história dos discípulos, para virar a página, para escrever uma nova história, para escrever um novo tempo. E é exatamente isso que Jesus vai fazer na sua vida, na tua célula e nessa igreja. O mesmo Jesus que se manifestou para escrever uma história nova lá, Ele vai escrever uma nova história aqui. Ele vai escrever uma nova história na sua célula. Ele vai escrever uma nova história na sua casa e na sua família. Aleluia, 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 aleluia. Se Jesus é maravilhoso demais, Jesus é lindão. Quantos concordam comigo que Jesus é lindão demais? Manda um beijão para lindão da minha vida, lindão. Se Jesus é lindão demais. E aí Jesus aparece para mudar o rumo da história. Só que todas as vezes que Jesus aparece para mudar o rumo da história, Ele aparece para poder tocar em feridas aqui dentro e curar elas. Porque escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Existem coisas que Deus só vai fazer, Ele só faz na minha vida e na sua vida, quando antes a ferida que está aqui, ela é tocada e curada. Jesus aparece para tocar na ferida e os discípulos permitem ser tocados. Você permite o Senhor tocar na sua ferida aqui hoje? Mais do que já tem tocado, diga aleluia. Porque tocar na ferida é falar algumas verdades. Você sabe que eu sou pastor, o pastor Ricardo disse que ele é MD, está faltando A. Eu sou eu sou MDA, mas quando Deus manda eu falar alguma coisa, eu preciso falar para você. Olha a primeira coisa que Jesus queria trabalhar na vida dos discípulos. Jesus aparece na beira da praia e vira para eles e faz uma pergunta para eles. Qual é a pergunta que Jesus faz? Ei, vocês aí, discípulos, queria saber uma coisa. Vocês pegaram alguma coisa essa noite? O que foi que eles responderam? Nada. A primeira coisa que Jesus queria trabalhar é: não tem como eu mudar a sua vida se você não for transparente e não começar a falar a verdade. Você sabe, irmão, eu não sei se aqui tem pescador igual tem lá no Rio de Janeiro, mas lá no Rio de Janeiro eu sei de uma história. Pescador conta história violenta. Tem pescador aqui? É verdade? Você conhece alguém assim? Tem os pescadores lá no Rio de Janeiro que eles saem para pescar de manhã e aí eles passam no mercado de peixe, compram um monte de peixe que diz que é de isca e fica o dia inteiro pescando. Quando não pesca nada, ele chega em casa e aquilo que ele disse que era para isca, fala para a esposa: olha aqui o que o pai pegou hoje, ó. Irmãos, pescador, para falar a verdade, é só tratamento de Deus. E Jesus vira para aqueles pescadores experientes e faz uma pergunta para ele: ei, vocês aí, pegaram alguma coisa? O que eles falaram? Nada. Transparência e verdade. Escuta o que eu vou dizer. Você não vai mudar a história do seu casamento enquanto você não for transparente e não falar a verdade para quem você precisa falar.
Você não vai mudar a história da sua casa e da sua família enquanto você ficar colocando essa capa e esconder tudo que está acontecendo lá dentro da tua casa, porque está xingando palavrão, o negócio está feio, vocês estão brigando toda hora, e bota uma capa quando chega para poder dizer que está tudo bem. Enquanto não falar a verdade, vocês não vão receber milagre de Deus. Tem gente que está querendo receber milagre de Deus nas suas finanças, no seu ministério e na sua vida como um todo. E você chega diante do seu discipulador, da sua liderança, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tá tudo orando, tá. Você tá vencendo o pecado, tá? E você tá em pornografia na internet de madrugada. E dizendo que tá tudo bem, não tá bem. Não tá bem, as coisas não estão bem. Você precisa tirar, arrancar a máscara. Se você quer pegar resultado na sua vida, tem que ser transparente, tem que falar a verdade. Posso continuar a falar? Coça a cabeça e fala, ai. Se não falar a verdade, meu filho, você vai ficar vivendo mais um ano e mais 2 anos, tentando e não arrumando nada. Deus, Ele age dentro da transparência. Semente que frutifica é semente que está debaixo da luz. Se a sua semente está escondida através de uma capa de mentira, você não vai dar fruto, meu filho. Segunda coisa, Jesus queria tratar nele a questão da transparência, da verdade. E a segunda área que Jesus queria trabalhar neles era, eles precisavam aprender a agir sobre o poder da palavra. Diga comigo, agir sobre o poder da palavra. Tentando uma noite inteira, desse lado. E aí Jesus fala, na hora que eles estavam recolhendo para ir embora, cansados, já chegando quase na areia, depois de tentar uma madrugada inteira, Jesus fala, ei, vocês aí, joga a rede do outro lado. Eles eram conhecedores e experientes. Daquele lado onde Jesus mandou jogar a rede, não dava peixe, coisa nenhuma. Mas eles precisavam agora aprender a agir, não naquilo no que a sua cabeça diz, mas aprender a agir naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas não pegam nada porque elas não conseguem acreditar no poder da palavra. Elas não conseguem seguir o poder da palavra. Se Deus fala na sua palavra, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois faça a prova de mim, se eu não vou derramar sobre vós uma benção tal, que ela vos advenha uma boa abastância. Se Deus fala na sua palavra, que eu preciso fazer isso, que eu vou ser abençoado se eu fizer isso, eu preciso, ainda que as circunstâncias estejam mostrando o contrário, ainda que os meus olhos estejam vendo o contrário, eu não vivo pelo que os meus olhos veem, eu vivo pelo que é o poder da palavra. Eu vou fazer por causa da palavra. É eu aprender a agir. Você sabe que uma das coisas que mais nós enfrentamos reprovação é na hora que a coisa aperta. Deus quer ver se a gente acredita no poder da palavra ou se a gente acredita no que os nossos olhos estão vendo. É aprender a agir sobre o poder da palavra. Cansados, estressados, e você tem que voltar de novo para poder jogar a rede de um outro lado. Pois é, só para quem acredita no poder da palavra. Acreditar no poder da palavra é eu fazer coisas que na minha carne, no meu natural, eu não tinha vontade nenhuma de fazer, mas eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu confio e acredito no poder da palavra. O meu natural às vezes não tem vontade nenhuma de fazer uma série de coisas, mas eu não vivo no natural, eu vivo no sobrenatural. Eu não vivo na carne, eu vivo no espírito. A minha carne pode querer fazer o que é contra a vontade, mas o espírito é que direciona a minha vida. Eu vou fazer a vontade de Deus.
Aleluia. Você sabe que lançar a rede sobre o poder da palavra nunca é lançar a rede em vão. Nunca, 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 nunca. Existem pessoas que elas preferem sacrificar do que obedecer o poder da palavra. Um outro irmão que eu estava aconselhando na igreja, eu falei para ele: querido, para acertar a situação do seu casamento, peça perdão para sua esposa por essa situação, essa e essa. E aí o irmão falou para mim: pastor, se eu pedir perdão para ela, ela vai de novo, ela vai pisar na minha cabeça. Se eu pedir perdão para ela, pastor, ela vai achar que é ela que manda e tá. Falei: querido, eu não estou falando pela situação que você está passando, eu estou dizendo, segundo a palavra, vai lá e seja humilde, peça perdão para sua esposa. Ah, pastor, me desculpa, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que vai dar errado. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Uma vez um empresário lá da igreja, ele veio me perguntar o seguinte: pastor, eu quero ser dizimista da igreja, e eu queria que o pastor me orientasse como é que eu faço para poder ser dizimista. Eu falei: mas querido, é fácil, é só você ser. Você pegar dízimo, já diz, é a 10ª parte daquilo que vem à sua mão. Você pega isso, você traz para honrar a Deus. Mas o problema é que ele era um empresário bem sucedido, tinha bastante recursos entrando, e ele, de alguma maneira, ele não queria entender isso. Então, passaram-se uns meses, e esse empresário veio correndo lá na igreja, no meu gabinete, para falar: pastor, eu precisava que o pastor orasse por mim, eu estou passando um aperto. Falei: o que foi? Essa semana o office boy da minha empresa foi transportando um valor de 70 ou 80 mil, acho que 80 mil de um lugar para o outro, sofreu um assalto, eu perdi 80 mil reais em um dia, pastor. Eu perguntei para ele: lembra que você me perguntou como é que faria porque você queria dizimar? Você já é dizimista? Não, pastor, eu não consegui ser. Não quis obedecer a palavra de Deus, teve que sacrificar na mão do diabo. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Aliás, eu conheço um pastor que escreveu um livro, Obedecer é Melhor do que Sacrificar. Muito legal esse pastor aí. Se queres pegar a rede cheia, precisa começar a aprender a agir sobre o poder da palavra. Terceira coisa que Jesus queria tratar na vida deles. Olha só, gente. Você sabe que eles estavam tentando. Jesus deu uma palavra: olha, joga a rede aonde? Joga a rede aonde? Do outro lado. Sabe o que Jesus estava querendo trabalhar na vida deles? Querendo trabalhar uma coisa que atrapalha muito a vida de homens e mulheres de Deus. É o que? É teimosia. Fala para quem está do seu lado: a sua teimosia me preocupa. Porque há uma diferença entre perseverança e teimosia. Tem gente que é teimoso. Deus já falou para você parar com isso, para você jogar do outro lado, para você tentar de outra maneira, para você dar outra atitude. Você é teimoso e cabeça dura. Irmãos, Deus trouxe um carioca aqui para vir dizer para você e dar um recado: deixa de ser teimoso e joga a sua rede do outro lado. Deus tem uma chance para você do outro lado, tem algo do outro lado muito melhor para você. Joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Em nome de Jesus. Tenta de outra maneira, tenta do outro jeito. Oh, meu irmão.
como Deus quer que você seja mais sensível ao que Ele está falando com você já há 3 meses. E Ele tem falado forte com você. Quarto segredo. Se eu quero pegar uma rede cheia, Deus queria ensinar para eles não ficarem esperando um agir de Deus em cima daquilo que é óbvio. O que vem de Deus surpreende. O que vem de Deus não é óbvio. O que vem de Deus confunde tudo e todo mundo. O óbvio era para eles pegar o peixe aqui desse lado. E Jesus se manifesta dizendo que era do outro lado, para falar, não espere em cima do óbvio. A Bíblia diz que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas e usa para confundir as fortes. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Quer pegar uma rede cheia? Para de ficar colocando o seu coração em algo que você acha, não, meu milagre vai vir daqui. Não, a minha vitória, eu estou precisando de melhorar a minha casa, pagar minha dívida, pagar lá as coisas lá. Não, a minha vitória vai ser daquele titio que eu tenho que é empresário, ou aquela titia que é juíza, aquele fazendeiro lá do interior aqui, oh, aleluia, aleluia, é ele. Para. O milagre de Deus não vai vir desse lado que você está esperando, não. Ele vai surpreender você, irmão. Às vezes nós ficamos colocando muita expectativa em uma pessoa na célula. Não, o meu milagre está aqui. A pessoa é essa aqui, é da célula, é essa aqui, essa aqui. E aí você está, essa aqui. E olha, o milagre está aqui, ó. E você está colocando muita expectativa em uma coisa e ela está logo atrás de você. Você quer ver uma coisa? Olha uma coisa aqui bem legal que eu vou falar com você. Quantos homens e mulheres, quantos varões e varoas que estão aqui, que estão orando por um varão ou por uma varoa para casar? Levante a mão assim para eu ver. Não, pera aí, só um pouquinho, abaixa a mão, queridos, abaixa a mão. Você está vendo como é que tem que pregar a palavra toda hora? O primeiro tópico da mensagem aqui que eu disse que para poder pegar uma rede cheia tem que falar o quê, gente? Tem que falar o quê? E numa hora dessa eu pergunto, quem que está orando por um varão, por uma varoa? Aí 3 aqui levantam a mão. Será que é só elas mesmo? Você sabe que na hora que eu pergunto quem está orando por um varão ou por uma varoa, eu creio, Deus manda um monte de anjo casamenteiro com aliança para colocar no dedo de quem levantou a mão, ó. Vou dar outra chance. Quantos aqui que estão orando por um varão ou por uma varoa para casar? Levante a mão para eu ver. Tem gente que levantou 2, olha, parabéns. Escuta uma coisa que eu vou dizer. A bênção que você está orando pode estar muito mais perto do que você imagina. Pode estar do teu lado, pode estar atrás de você. Diga aleluia. Diga oh glória. Ó, até aí teve um sinal de Deus aí, ó. Irmãos, tudo isso que Deus faz, sabe para quê? É para confundir o seu inimigo, é para confundir o seu adversário. Tem gente que está esperando muito uma coisa vir de um lado. Deus está querendo confundir todo mundo e vai te dar a rede cheia de um lado onde você nem imagina que vem. Aleluia. Aleluia. Esses discípulos saíram da realidade depois que eles receberam o tratamento de Deus. Jesus fez um tratamento, saíram de uma realidade de não pegar nada para uma realidade de pegar uma rede. Eu quero saber quantos que estão aqui essa noite que querem começar a ter uma rede cheia na sua vida, diga amém.
Em nome de Jesus, fica de pé. Se você quer, fica de pé. Vem a minha equipe de louvor aqui, poderosa agora aqui, aleluia. Escute uma coisa. Eu vou concluir essa mensagem, eu não concluí ela ainda não, ainda vou concluir. Eu vou concluir essa mensagem liberando 3 palavras proféticas sobre você. 3 profecias eu vou liberar sobre a sua vida. Pastor, eu quero essa palavra profética. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se espalha por aqui. Olha só, meus amados. À medida que eu liberar cada uma dessas palavras, escuta o que eu estou falando para você aqui, em nome de Jesus. À medida que eu liberar cada uma dessas palavras, você vai sentir um toque de Deus na sua vida. Você vai sentir fogo nos seus pés. Você vai sentir arrepio no seu corpo. Você vai sentir vontade de glorificar, vontade de chorar, vontade de falar língua estranha. Você vai sentir toque de Deus. Eu quero dizer para você, deixa o que for liberado de Deus para você consolidar no seu espírito. E para isso consolidar, você tem que se soltar e se abrir para Deus. Eu vou liberar de uma, depois 2 e depois 3. Cada uma você vai fazer a sua manifestação espiritual de quem está recebendo de Deus no seu espírito. Amém, queridos? Aleluia. Abre a sua mão como quem quer receber, que eu vou ler o texto para concluir a mensagem. O texto final que nós lemos diz que Simão Pedro, ele entrou no barco, puxando a rede para a terra, e diz que Simão Pedro, ele puxou uma rede, e aquela rede, ela estava como, gente? Diga por favor mais alto, aquela rede estava como? Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de que a partir de hoje chegou o tempo de rede cheia sobre você, rede cheia sobre a tua casa, rede cheia de vitórias, cheia de conquistas, cheia de realizações, cheia de crescimento. Se prepara, porque chegou o tempo de rede cheia, 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 cheia. Está caindo na tua mão, rede cheia, cheia, rabarabarabarabarabaraba, cheia, 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 reba cheia, rabanai, sou, rabanai, super rabanai, é rede cheia, aleluia, tem rede cheia caindo do céu para a tua mão. Agora eu quero liberar a segunda palavra sobre você. O texto diz que Pedro puxou para o barco uma rede cheia. E aquela rede, o texto diz, aquela rede, ela estava cheia, cheia de peixes. De qual tamanho, irmãos? Qual era o tamanho dos peixes, irmão? Diga mais alto, qual era o tamanho? Eu quero liberar uma rede cheia de grandes vitórias, grandes conquistas, grandes realizações. Se prepara para receber de Deus algo grande, algo grande, algo grande. Prepara na tua mão. Deus está derramando sobre você algo grande, 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 grande. Rabarabarabarabaraba, cheio, rebarabaraba, cheio, rebarabaraba, cheio, rebarabaraba, cheio, rebarabaraba, subarabarabara. Ei, 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 cheio. Oh, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Irmãos, a Bíblia diz que esses peixes grandes, eles tinham um número. Qual era o número desses peixes grandes?
153. Sabe o que isso significa? Escute bem o que eu vou dizer para você. Eu já tive 4 vezes em Israel, 3 vezes liderando uma caravana. E nessas 3 vezes eu tive com um guia judeu messiânico. E quando eu estava pregando a palavra no mar de Tiberíades, esse texto eu estava pregando lá, o guia virou para mim e falou: pastor, você sabe que os rabinos judeus bem antigos, eles estudam o significado dos números da Bíblia? E esse número 153, ele tem um significado? E eu fiquei espantado. Eu falei assim: tem um significado? E qual é o significado? Os discípulos, eles estavam decepcionados, achando que Jesus tinha abandonado eles, passando uma grande crise emocional, uma grande crise de fracasso na fé. O número 153, ele significa: eu sou o Deus da vida de vocês. Deus está mandando dizer que Ele não te abandonou, Ele não te desamparou. Toda vergonha será transformada em honra, todo choro será transformado em alegria. Ele manda te dizer: eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A terceira palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. O texto diz que esses discípulos puxaram a rede. A rede tinha 153 grandes peixes. E diz o texto que apesar da rede, ela está com muitos peixes e peixes grandes. Diz que apesar de tudo isso, aquela rede, gente, ela não se rompeu. Aquela rede, gente, ela não se rompeu. Sabe o que isso significa? Que a bênção que Deus vai te dar, o diabo não vai roubar. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus vai abrir, ninguém vai fechar. Recebe na tua vida, recebe na tua vida, recebe. Pastor Israel, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre o senhor e sobre a igreja. Em nome de Jesus, líderes que estão aqui, líderes em treinamentos, discípulos e anfitriões, em nome de Jesus, preparem os barquinhos. Preparem os barquinhos, pastor Israel. Estão vindo peixes para esse lugar. Estão vindo peixes para esse lugar. Estão vindo peixe. Olha que tem peixe grande. Tem peixe grande. O melhor de tudo, sabe o que é? As portas dos fundos estão fechadas. Ninguém mais vai se perder. Ninguém mais vai se perder. Sube
Querido líder, marca a data da multiplicação da sua célula. Obedece isso que Deus está falando, marca. Porque chegou a hora de vocês serem aqui numa fábrica de líderes, uma fábrica de pescadores. Porque Deus está preparando o peixe. Deus está preparando o peixe. Para consolidar tudo isso que nós já recebemos de Deus, consolidar. Vamos aquecer isso daí com fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para adorar. Oh, 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 venha, venha, venha com o teu fogo. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Adore, 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 adore. Tem gente que estava sendo envergonhada há um tempo. Deus está transformando a sua vergonha em tempo de honra. Recebe isso. Recebe isso na sua vida. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Caia fogo, caia fogo. Caia fogo do céu. Queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo. Escute aqui. O que você vai fazer agora? Eu quero que você, no mínimo 7 pessoas, no mínimo 7 pessoas, você vai dar um abraço bem apertado e vai dizer: parabéns, chegou o seu tempo de rede cheia. Diga: chegou, sai do seu lugar. Pelo menos um 7, bem apertado, vai, vai. Enquanto isso, caia fogo! Caia fogo!
Quantos podem dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou voltando para o Rio de Janeiro amanhã. E eu quero dizer que eu amei estar com vocês aqui. Vocês são uma igreja linda demais, preciosa demais. Um povo tão alegre, tão animado, um louvor tão especial. Essa equipe aí, ó. Vocês estão de parabéns, fera demais. Que legal. Os pastores queridos, que prazer, que honra para mim estar aqui com vocês, viu, pastores? É uma honra poder servir aos irmãos, à equipe dos irmãos. Eu vou finalizar dizendo: vocês são nota 1000. Beijo no coração, aleluia, pastor Israel.